Nem toda colisão termina com um prejuízo grande como esse. E aí, às vezes, quem tem seguro fica na dúvida: será que eu devo acionar o meu seguro, pagar a franquia para fazer um serviço que nem sempre vai ser tão caro assim? A gente veio até a Elite Recuperadora, parceira aqui do Pajuçara Auto, falar com o nosso amigo Roger para dar essas dicas. Roger, quem tem seguro, né, às vezes fica preso àquela questão: não vai ser todo o valor da franquia, não vai valer a pena, eu vou de repente perder bônus para o próximo ano. Qual é a indicação? Por exemplo, tem casos que é preciso pagar a franquia porque fica mais barato do que fazer o serviço, né? Isso, Edson. Normalmente a gente faz toda essa análise. O cliente chega na Elite e aí a gente, fazendo o orçamento, a gente faz essa análise. O que for melhor para o cliente é o que a gente sinaliza para ele. Na maioria das vezes, eu estava conversando com você referente a isso, na maioria das vezes o cliente não tem a noção do que ele tem de direito. Então, na maioria das vezes, um sinistro pequeno, quando há um terceiro, ele tem o direito de incluir o terceiro no sinistro sem franquia, certo? Na maioria das vezes, e faz o serviço dele particular. Então ele aciona o terceiro, não há custo nenhum, sem custo, né? E faz o dele particular. Que na maioria das vezes, quando há uma recuperação, fica muito mais em conta e muito mais interessante para o cliente fazer esse tipo de serviço. Claro que quando o serviço for maior, como aquele exemplo que a gente deu no início da matéria, obviamente que uma franquia, dependendo do valor do carro, vai variar entre 1.500, 2.000, 2.000 e poucos reais. Se o valor do serviço for menos que isso, né, vale fazer essa dica que você está falando aí. Exatamente. Inclusive, a gente sinaliza e conversa com o cliente referente a essa situação. Na maioria das vezes, os corretores, né, fazem com que a franquia seja reduzida, que vale a pena o segurado entrar, né, entrar para sinistro, da abertura no sinistro e fazer pelo seguro, na maioria das vezes. Mas existem casos, aconteceu inclusive comigo isso, do corretor não sinalizar a franquia, e quando você vê uma franquia absurda, 2 vezes, 3 vezes mais o valor da franquia, então você, na maioria das vezes, não compensa. E lembrando outra situação, o que a gente vem passando, né, essa pandemia que está atrapalhando a vida de todo mundo, existem situações, na maioria das vezes, de a gente optar pela reparação, independente do valor da franquia, Edson. Eu costumo dizer o seguinte ao cliente: hoje eu estou com o carro há 3 meses esperando peça. 3 meses aguardando a peça ser fabricada original. Então, na maioria das vezes, a gente recupera o veículo e fica tão bom quanto uma peça nova, dando garantia do serviço e não aciona o seguro mais rápido, agilidade ao processo, entendeu? Entendi. Então é muito mais interessante. A gente vai dar um exemplo desse carro aqui, por exemplo. Esse carro ele teve um problema aqui no farol, né? Quebrou o farol e teria que trocar, e tem que trocar aqui o farol, né? A lanterna. E tem essa parte lateral aí. A lanterna traseira, você pode, inclusive, dependendo do seguro que você fez, você paga a lanterna ou farol, uma franquia que é muito menor, né? Exatamente. E outra coisa para lembrar, que essa franquia de farol, lanterna até para-brisa, isso não incide no bônus na renovação, tá? Na maioria das vezes são direitos que você tem. Então, nesse caso, o cliente vai optar pela franquia aqui da lanterna e vai fazer particular o serviço. Não vai precisar de substituição de peça e o carro vai ser entregue com 3 dias. Um serviço desse, uma franquia de um serviço desse, vai girar em torno de R$ 1.500 a R$ 1.700. Então, hoje, para ser feita uma reparação, uma lateral dessa, certo? E fazer a substituição da lanterna pelo seguro, pagando a franquia, ele vai gastar em torno de R$ 1.000 na reparação, com mais 250 da lanterna. Então, um serviço total no valor de 1.250, abaixo do valor de franquia. E não tem terceiro, sem terceiro. Digamos que tivesse terceiro nessa colisão, ele acionaria o terceiro pelo seguro e aqui pagaria só a franquia da lanterna e ainda dava abaixo da franquia dele. Então, se você gostou dessa dica, né, e pode exatamente fazer esse comparativo, vê na sua pólice lá, né, tem todas as regras quando você faz uma pólice, né, tem dizendo quanto é que é a franquia de lanterna, de farol, quanto é a franquia de para-brisa, que é outra situação que você pode pagar também, independente do valor da franquia geral do sinistro. Se o valor, né, como o Roger falou, da franquia sua geral, mesmo reduzida, né, seja alta ainda, vale fazer o orçamento e vir numa oficina conhecida, como é o caso da Elite. Inclusive a Elite está no novo endereço, né, Roger? Agora vocês estão aqui na Avenida da Paz, uma nova estrutura, né? Isso, graças a Deus, Edson. A gente está com uma nova estrutura aqui para melhor atender os clientes, os nossos colaboradores, né, os nossos parceiros. Então ficou uma oficina bastante ampla, né, bem equipada, bem sinalizada.
E estamos aqui esperando todos para conhecer essa nova estrutura. Muito legal. Aí você traz o seu carro e aqui vai ser avaliado de forma, inclusive, muito fiel a você, bem transparente, né, Roger? Se vale a pena você acionar o seguro completo, se vale acionar só uma parte, se vale a pena fazer particular, né? E tem toda a condição de entrega também de garantia da Elite Recuperadora. O interessante é você não ficar com o carro batido, arranhado, danificado, porque pode exatamente resolver rápido, né? Exatamente. Hoje, o que mais a gente vê é pessoas com um veículo rodando sinistrado. E na maioria das vezes eles não têm a noção de que pode ser resolvido numa situação mais simples, né? De uma forma mais simples e mais ágil. Então, você que está com o seu carro sinistrado, passe aqui na Elite. Quem vai fazer, tem uma equipe capacitada que vai fazer essa análise e da melhor forma que fique para você. Né? O condutor hoje, ele quer isso, ele quer otimizar o serviço, ele quer o carro mais breve possível na mão dele. É o que acontece que a Elite prioriza. Muito legal. Vale a pena você ficar atento e seguir as nossas dicas. Dá uma passadinha aqui na Elite.